Afinal de contas, o que faz de uma mulher e de um homem um homem? A presença de um útero ou de um pênis é que não é, né? Ou você resume as pessoas a uma característica biológica? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre essa treta da Djamila Ribeiro versus a comunidade trans. Porque, pois é, né? Aconteceu algo que eu não esperava acontecer, que era uma treta entre, né, Djamila Ribeiro com a comunidade trans, né? Mas enfim, né? As coisas acontecem nesse mundo esquisito e vamos aqui debater sobre isso. Pra quem não sabe, a Djamila Ribeiro é uma das maiores teóricas feministas que a gente tem atualmente aqui no Brasil. A gente tá falando de uma mulher negra que veio de uma situação muito pobre e que conseguiu se formar depois dos 30 anos e que fez assim um livro que se tornou um dos livros mais importantes da atualidade quando a gente fala de militâncias, que é o livro sobre local de fala. Porque assim, Djamila Ribeiro foi responsável por esse termo ter sido tão disseminado na nossa cultura aqui do Brasil. E a Djamila, ela tem uma importância absurda quando a gente fala de feminismo, principalmente quando a gente fala de feminismo negro. É inegável que ela seja extremamente importante e que ela tenha feito obras que são realmente muito relevantes para os debates feministas da atualidade. Mas isso não faz com que Djamila Ribeiro esteja isenta de erros, porque Djamila Ribeiro errou ao, na semana passada, ela ter publicado um artigo, uma matéria, na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais desse Brasil, e era uma matéria cujo título era o seguinte: Nós, mulheres, não somos apenas pessoas que menstruam. E essa matéria tinha o objetivo justamente de questionar esse termo pessoas que menstruam, que tem sido muito empregado atualmente para falar sobre pessoas que menstruam. A Djamila, ela nesse texto, ela discorre sobre alguns pontos do que na visão dela seria um apagamento de mulheres ao se tentar incluir homens trans e pessoas não binárias nesses termos de políticas públicas. E, bom, eu não vou passar o texto aqui pra vocês, né, tipo aqui do lado, porque o texto tem paywall, né, então, enfim, não vou passar ele aqui pra vocês, mas eu vou ler ele todinho pra vocês e vou fazendo contrapontos, porque esse texto da Djamila Ribeiro foi bastante problemático, tanto que ele gerou tanta discussão na internet, principalmente dentro dos meios trans, porque esse texto é sim um ataque a pessoas trans. Por mais que talvez a Djamila nem tivesse raciocinado muito quando ela fez isso, porque, né, vou aqui dizer de antemão alguns pontos. Primeiro ponto é que eu não acredito que a Djamila Ribeiro seja transfóbica, tá? Eu não acredito que ela seja transfóbica. Isso eu não tô falando apenas de uma forma diplomática aqui, já que eu tô falando sobre a Djamila Ribeiro, mas é porque eu realmente não acredito que seja o caso. Eu não acredito que ela seja transfóbica. Não acredito e pronto, assim. Não é o caso. E o outro ponto é que eu sei que o nome da Djamila Ribeiro está envolto em muitas polêmicas, mas aqui eu não quero tratar dessas polêmicas porque eu quero tratar do texto da Djamila. Então eu não vou ficar revisitando coisas do passado, mas eu vou sim falar sobre um ponto específico que foi levantado pela Djamila nessa discussão e que vai ter um pouco a ver assim, com algumas atitudes que ela já teve no passado, mas isso eu vou deixar mais pra frente do vídeo. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o texto, porque eu quero fazer uma coisa argumentativa aqui sem ad hominem, ou seja, eu não quero atacar a Djamila, eu quero atacar esse texto horrível escrito pela Djamila. Sem mais delongas, vamos ao texto. Como eu disse para vocês, o título do texto é Nós, mulheres, não somos apenas pessoas que menstruam, e logo abaixo dele tem um subtítulo, né, que diz o seguinte: Mesmo com a pretensa ideia de querer incluir homens trans, termo apaga a realidade concreta das mulheres. E vamos começar aqui, né? Então, abre aspas. Recentemente tenho visto publicações e posts em redes sociais que utilizam a expressão pessoas que menstruam para se referir a mulheres e homens trans. Também já vi coisas como pessoa gestante, pessoas com mamas, com o mesmo objetivo. Confesso que me senti profundamente incomodada, tanto como mulher quanto como teórica feminista.
Como mulher, me perturba o fato de sermos restringidas às nossas funções biológicas, como se não fôssemos seres humanos completos, seres sociais e sujeitos políticos. Fecha aspas. Eu vou discorrer mais aqui um pouco, mas eu quero que vocês frisem bem essa parte em que ela fala que perturba ela o fato das mulheres serem restringidas às suas funções biológicas, porque isso vai ser importante e isso vai entrar em contradição em alguns pontos desse texto dela. Mas vamos retomar. Então, abre aspas. Uma mulher não é uma pessoa que gesta, até porque existem mulheres que não podem ou não querem engravidar. Nesse caso, como vamos se referir a elas? Pessoas que não gestam? Mulheres que precisariam retirar as mamas por motivo de doença ou qualquer outro serão chamadas de que forma? Isso remete a sexismo biológico, tão bem explicado por Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo. É interessante que a categoria homem segue intocável. Não há publicações se referindo a eles como pessoas que ejaculam, por exemplo. Fecha aspas. Aqui eu já vou ter que fazer um contraponto, né? Porque, primeiro, eu duvido que Simone de Beauvoir seria contra o termo pessoas que menstruam, né? Mas, enfim, quando a Djamila Ribeiro, ela fala isso, né? Sobre restringir a pessoa a uma função biológica, né? E por isso o termo pessoas que menstruam faria isso, ela tá ignorando uma coisa muito importante, porque ela tá falando aqui como se esse termo pessoas que menstruam ou o termo pessoas com mamas ou pessoas que gestam fosse um termo que fosse se referir apenas a mulheres e fosse substituir o termo mulheres. E não é isso que esses termos se propõem, tá? Eles não se propõem a isso. Então, são comparações aqui que não fazem muito sentido. Como é que a gente iria chamar, então, mulheres que não querem ou que não podem gestar? A gente chamaria de mulheres. Se precisar de um complemento, a gente fala mulheres que não podem ou não querem gestar. Como é que a gente chamaria mulheres que precisaram retirar suas mamas ou que não têm mamas, seja lá qual motivo for? Mulheres? A gente chamaria de mulheres. E se fosse preciso, a gente falaria mulheres sem mamas. É isso. Então, assim, não tem muito sentido aqui isso que ela quis trazer, essa provocação que ela quis trazer, porque não tem sentido, porque não é o que a gente quer fazer, sabe? Porque não é isso. A gente não tá resumindo mulheres ao ato de menstruar. A gente não tá resumindo mulheres ao ato de gestar e não tá resumindo mulheres ao fato de terem mamas. A gente está simplesmente direcionando os termos, a gente está usando termos para direcionar políticas públicas, para direcionar conversas e debates para as pessoas que interessam. Nem todas as mulheres vão se interessar por um debate sobre gravidez, porque nem todas as mulheres podem ou querem engravidar. E é sobre isso quando a gente usa o termo pessoas que estão gestantes, pessoas que menstruam, pessoas que têm mamas, que é para direcionar aquilo ali que a gente vai falar. Isso não é um apagamento de mulheridade. E tem aqui um ponto que denota uma ignorância da Djamila ou uma desonestidade ao escrever esse texto, que é quando ela fala sobre o termo, né, pessoas que ejaculam não existir, só que existe, a gente usa esse termo. A gente usa o termo pessoas que ejaculam, a gente usa o termo pessoas com próstata, a gente usa o termo pessoas com pênis, a gente usa esses termos quando a gente quer falar de saúde pública voltada para quem tem pênis, para quem tem próstata, para quem ejacula. A gente usa esses termos constantemente. Quando chega Novembro Azul, por exemplo, a gente costuma falar sobre pessoas com próstata. A gente não usa homens mais. Quer dizer, né? Eu tô falando da gente que eu tô aqui trazendo para, né, movimentos trans, tá? A gente não usa homens, a gente usa pessoas que têm pênis, pessoas que ejaculam, pessoas que têm próstata. Porque assim a gente direciona o debate, assim a gente não exclui mulheres trans que costumeiramente têm próstata, costumeiramente têm pênis, costumeiramente ejaculam. Então, quando a gente faz isso, a gente inclui. Então, a Djamila demonstra aqui uma ignorância ao não saber que esse termo é sim utilizado. Esse termo de pessoas que ejaculam é sim utilizado. Esse termo, ele costumeiramente é utilizado. E assim, colocar isso na categoria homem, eu acho também que é problemático, porque eu tenho próstata e eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Uma mulher trans, portanto, uma mulher.
eu tenho próstata. Quando vão se referir a alguma coisa falando sobre próstata, se usarem o termo homens, se a gente chegar no Novembro Azul, tá tendo obra aqui perto. Se a gente chegar no Novembro Azul e as campanhas estiverem falando homens, essas campanhas não vão estar sendo direcionadas para mim, porque eu não sou um homem. Mas eu tenho próstata, então essas campanhas deveriam estar direcionadas a mim também, porque vai chegar um momento da minha vida em que eu vou ter que me preocupar com a minha próstata, em que eu vou ter que fazer exames de próstata, em que eu vou ter que ficar averiguando se eu tenho ou não um câncer de próstata. Eu vou chegar nessa idade, então essas campanhas precisam ser direcionadas para mim também. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala sobre pessoas que menstruam ou pessoas com próstata. É sobre direcionamento de saúde pública, direcionamento de campanhas de saúde pública, direcionamento de discussões sobre aquela questão específica. E é isso, a gente não tá querendo substituir o termo mulher ou o termo homem, que a Djamila achava que a gente não, né, não usava termos para se referir ao que ela coloca como categoria homem, né, mas a gente usa assim, Djamila. Então, né, foi feio aqui. Nesse ponto você demonstrou uma ignorânciazinha aqui, né? Demonstrou. Mas vamos lá continuar porque, né, a Djamila continua no texto dela. Ele não para por aí não, ainda tem mais coisa. Abre aspas. Como feminista negra, vejo essas atitudes como retrocesso. Historicamente, as feministas negras refutam a universalidade da categoria mulher, trazendo reflexão da necessidade de nomear as diferentes possibilidades de ser mulher. Mulheres negras, por exemplo, interseccionam as opressões de sexo, classe e raça, sendo necessário nomear essa realidade para que seja possível compreendê-la e, a partir daí, pensar em saídas emancipatórias, como afirma a teórica Kimberlé Crenshaw, pensar as avenidas das identidades e nomeá-las. Eu sistematizei o conceito de lugar de fala em um livro, o qual trata justamente de pensar locus social, de entender como diferentes grupos estão posicionados dentro da matriz de dominação. O lugar social determina as condições de determinados grupos e nos faz compreender quais são as experiências que esses grupos compartilham a partir desse lugar social. Por exemplo, para se compreender qual é a realidade de mulheres negras como grupo, é necessário entender quais são as experiências que essas mulheres compartilham. No Brasil, compartilham alta taxa de feminicídio, grande parte do trabalho doméstico e funções precarizadas, falta de acesso à moradia digna, entre outras. Sem esses dados, não se geram demandas por políticas públicas. Justamente por isso, o feminismo negro foi e é tão importante ao pensar a interseccionalidade como ferramenta analítica. Se essa realidade é apagada, com a afirmação de que somos todas mulheres, negando as opressões de raça e classe, ou de que somos pessoas que menstruam, o grupo social mulher negra não se torna visível como sujeito de direito. Sojourner Truth, importante ativista abolicionista em 1841, em Ohio, na Conferência de Direitos das Mulheres, fez um discurso histórico chamado E Eu Não Sou uma Mulher?, enfatizando a necessidade de se pensar nas mulheres negras como categoria e refutar uma ideia universal de mulher. Truth fala da realidade dela como mulher negra confrontada com a realidade apresentada sobre as mulheres brancas e termina perguntando: "E eu não sou mulher?", mostrando o quanto a realidade de mulheres negras nem sequer era mencionada. Fecha aspas. Gente, vamos lá, né? Isso daqui a gente tem muito que discorrer. Primeiro, tudo que ela falou sobre questão de feminismo negro, eu não vou nem refutar, não tenho que refutar, tá tudo correto aqui. A gente não pode dizer que todas as mulheres são simplesmente mulheres sem fazer uma interseccionalidade de classe, de raça, de cor e de identidade de gênero. A gente não pode fazer isso. E justamente quando a gente usa o termo pessoas que menstruam, a gente está direcionando a conversa
para quem interessa aquela conversa. A gente não está pegando uma categoria toda de mulheres e colocando ela no mesmo balaio, justamente porque a gente está trazendo para essa discussão pessoas que não se identificam enquanto mulheres, pessoas que são homens trans e pessoas não binárias que menstruam, que precisam estar incluídos nessa conversa. A gente traz essas pessoas para a conversa e tira dessa conversa as pessoas que não interessam, que são as pessoas que não menstruam. A gente tira dessa conversa as mulheres que não menstruam, as mulheres cisgênero que não menstruam, as mulheres cisgênero que emendam cartela de anticoncepcionais, por exemplo, para não menstruar, as mulheres cisgênero que estão gestando e, portanto, não menstruam, porque pessoas, quando estão gestando, não estão menstruando, tá, gente? Então, a gente tira essas pessoas, a gente tira também da discussão mulheres cisgênero que entraram na menopausa, porque essas mulheres não menstruam. E a gente tira dessa discussão também mulheres trans, porque mulheres trans não possuem útero, portanto, não menstruam. Eu não estou incluída na discussão quando se fala de pessoas que menstruam, porque apesar de eu ser uma mulher, eu não menstruo. Então essas conversas não precisam ser direcionadas para mim. Se a gente cai na ideia errada de fazer uma universalidade do termo mulher e usar o termo mulher para falar de menstruação, a gente tá, na verdade, excluindo mulheres como eu, porque vão estar me colocando nessa categoria a qual eu não pertenço, que é de pessoas que menstruam. E assim estarão excluindo pessoas que não são mulheres, mas que precisam estar incluídas nessa categoria porque são pessoas que menstruam, que é o caso dos homens trans e o caso de pessoas não binárias que possuem útero. Entende o que está acontecendo aqui? A Djamila, ao mesmo tempo que ela critica a universalidade do termo mulher, ela critica a questão de usar o termo mulher sem fazer essas interseccionalidades, sem fazer essas divisões de classe, de raça, né, eu vou colocar aqui também identidade de gênero. Ela critica isso, ela critica essa universalidade ao mesmo tempo em que ela clama por essa universalidade quando a gente vai falar de menstruação, quando a gente vai falar de gestação, quando a gente vai falar sobre quem tem mama, porque é isso que ela acaba fazendo aqui. Eu nem sei se ela tinha feito essa conexão, se ela tinha percebido que ela estava caindo na armadilha da qual ela mesma critica, da armadilha da qual o feminismo negro historicamente vem criticando, que é essa universalidade do termo mulher sem fazer recortes. Porque quando a gente fala em pessoas que menstruam, a gente está fazendo um recorte. A gente está fazendo um recorte das mulheres que não menstruam, dos homens trans que menstruam, das mulheres trans que não menstruam e das pessoas não binárias que menstruam e das pessoas não binárias que não menstruam. A gente está fazendo um recorte claro ali. A gente está pegando apenas as pessoas que interessam aquele debate sobre menstruação. É isso, é justamente fazer essa interseccionalidade. O termo pessoas que menstruam não pretende substituir nenhum termo de mulheridade, não pretende fazer isso. Pretende simplesmente incluir quem historicamente, quem materialmente nunca esteve incluído nesse debate, que são os homens trans e pessoas não binárias que menstruam. É isso que o termo está dizendo, é isso que o termo diz. Então, assim, a Djamila, ela não percebe, mas ela entra em contradição em várias vezes nesse texto. Porque, né? Ou você critica a universalidade do termo mulher sem fazer recortes de classe, de raça, e eu vou adicionar aqui identidades de gênero, ou você clama a universalidade do termo mulher para se referir a pessoas que menstruam, para fazer alguns recortes biológicos, reducionistas biológicos ali, para colocar no termo mulheres. Porque as duas coisas, não dá fazer as duas coisas, fica contraditório, e é isso que ela faz nesse texto. Mas o texto não acabou, ainda tem mais coisa aí por vir. Abre aspas. A feminista negra Bell Hooks nomeou com esse discurso seu primeiro livro publicado em 1981. Audre Lorde, Grada Quilomba, Patrícia Hill Collins e, no Brasil, Lélia Gonzalez, Luísa Barros, Sueli Carneiro são alguns nomes que vêm há tempos refletindo criticamente e produzindo obras sobre a importância de se refutar essa tentação de universalidade que apaga diferentes formas de ser mulher. Sendo assim, o termo pessoas que menstruam, mesmo com a pretensa ideia de querer incluir, apaga a realidade concreta das mulheres, pois se está criando uma nova categoria universal que não nomeia a materialidade delas. Essa realidade ficará implícita dentro dessa nova norma que se pretende hegemônica, assim como apaga a realidade de homens trans,
homens trans não são pessoas que gestam e menstruam, são sujeitos políticos. Trata-se de um backlash e de violência porque, mais uma vez, decidem invisibilizar a realidade material de mulheres no quinto país do mundo em números de feminicídios, de alta taxa de violência física sexual e onde a pobreza menstrual é uma realidade que as atinge majoritariamente. Não se faz o menor sentido ter medo de usar a categoria mulher ou mantê-la implícita. É necessário estudar as teóricas ativistas que se dedicaram a refletir de maneira honesta sobre a condição feminina. Sim, eu sou mulher. Fecha aspas. E assim termina o texto de Djamila Ribeiro, né? Um texto que ela fez aqui uma coisa bem desonesta ao falar de homens trans, né? Porque, gente, o termo pessoas que menstruam ou pessoas que gestam não resume homens trans ao fato de menstruarem e ao fato de gestarem, tá? Isso não acontece. O termo simplesmente serve para incluir homens trans quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala, né, de cuidados uterinos, cuidados ovarianos. É isso. Não tem nada que seja uma redução dos homens trans a essa função biológica. A gente não apaga homens trans enquanto sujeitos políticos, porque se a gente quisesse continuar usando o termo mulheres para fazer essa universalidade, para usar esse termo para falar de quem menstrua, de quem tem útero, né, para falar sobre quem tem mamas e sobre quem gesta, aí sim a gente estaria tirando o sujeito político dos homens trans. Aí sim a gente estaria tirando a identidade deles, porque a gente estaria pegando os homens trans e jogando eles nesse mesmo balaio de mulheridade. Só que homens trans não são mulheres porque não se identificam enquanto mulheres. E aí, quando a gente pega o termo mulheres para poder falar sobre essas questões biológicas, a gente está apagando a identidade dos homens trans ou colocando uma barreira impedindo que eles tenham acesso à saúde pública, impedindo que eles tenham acesso àquilo que lhes é essencialmente de direito. Então, o termo pessoas que menstruam, ele é um termo que inclui. Ele não exclui, como a Djamila Ribeiro tá aí querendo dizer que exclui. Djamila Ribeiro, pelo visto, tá lendo muitas pessoas Radfen, né? Tá lendo muitas teóricas do feminismo radical trans-excludente, tá lendo muitas TERFs, pelo visto. Porque esse é um argumento totalmente TERF, esse é um argumento que a gente vê costumeiramente dentro dos meios de feminismo radical trans-excludente. Né, que é esse lugar aí onde as pessoas elas ficam o tempo inteiro falando mal de pessoas trans e apagando a identidade de homens trans e por aí vai, né? E eu espero acreditar que a Djamila Ribeiro não esteja caminhando para esse rumo, porque é um rumo muito ingrato e muito ruim para uma feminista negra tão importante daqui da modernidade, né, da história atual, da história recente do nosso país. E também tem esse pedaço em que ela fala sobre as violências, né, a qual mulheres estão sujeitas aqui no Brasil. E sim, mulheres estão sujeitas a todas essas violências. E não, usar o termo pessoas que menstruam não aumenta essas violências e nem apaga mulheres das taxas de violência, da tabulação de dados dessas violências. Porque, volto a dizer, o termo pessoas que menstruam, o termo pessoas que gestam, o termo pessoas que têm mamas, não são termos que pretendem substituir o termo mulher. Não pretendem substituir. Pretendem apenas serem usados quando a gente vai falar sobre questões de saúde pública que envolvem essas características, que envolvem menstruação, que envolvem gestação, que envolvem ter mamas. São termos para serem usados quando a gente vai falar sobre Outubro Rosa. São termos para serem usados quando a gente vai falar sobre alguma questão referente à gravidez. Quando a gente vai falar, inclusive, sobre pobreza menstrual, que foi algo que a Djamila Ribeiro falou aqui no texto dela. Ela falou sobre pobreza menstrual. E quando a gente vai falar sobre pobreza menstrual, quando a gente vai falar sobre pessoas que menstruam, perceba que eu usei o termo pessoas que menstruam e não têm dinheiro para comprar absorventes, porque absorvente é caro. Pessoas que menstruam e não têm acesso ao absorvente. Como é que a gente vai fazer com homens trans que estão nessa condição? Porque não são apenas mulheres cisgênero que estão nessa condição. Não são apenas mulheres cisgênero que não conseguem comprar um absorvente. Existem muitos homens trans, existem muitas pessoas não binárias que têm útero e estão em situações de pobreza nesse nível de não conseguir comprar algo básico quanto um absorvente.
Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma política pública de distribuição de absorventes, a gente está falando de uma política pública que precisa ser visada para atender todas as pessoas que menstruam e não apenas mulheres. E se a gente falar dessa política pública colocando ali o nome mulheres, né? Venham aqui pegar os absorventes mulheres. Mulheres, estão aqui absorventes para vocês ou coisas do tipo. A gente está falando de algo que exclui homens trans. Porque como é que aquele homem vai se sentir empoderado, como é que aquele homem vai se sentir encorajado a ir naquele lugar que está escrito bem grande mulheres para poder pegar os absorventes, para poder fazer uso daqueles absorventes que estariam ali disponíveis. Eles não iriam, ou eles teriam que passar por cima de suas identidades, engolir ali aquele apagamento deles próprios para poderem usufruir desse direito. Ou seja, seria a exclusão de um direito deles para que eles pudessem usufruir de outro direito. Isso não faz sentido. Quando você coloca pessoas que menstruam, você está sim incluindo. Você está incluindo todas as mulheres cisgênero que têm útero e que estão em período de menstruação, quanto também você está incluindo todos os homens trans que menstruam e estão em período de menstruação e também todas as pessoas não binárias que possuem útero e que estão nesse período. Quando você usa pessoas que menstruam, você não está reduzindo elas a uma característica biológica, você não está apagando um termo pré-existente tão importante quanto o termo mulher. Você está simplesmente incluindo pessoas que antes não eram inclusas, pessoas que passaram toda a sua vida sem serem inclusas. É disso que a gente está falando, é dessa materialidade que a gente está falando. Essa materialidade é que importa quando a gente fala sobre pessoas que menstruam. É isso. E não simplesmente ficar num preciosismo de usar o termo mulheres para falar de características biológicas, porque como a própria Djamila Ribeiro falou no texto dela, nem toda mulher menstrua, nem toda mulher gesta, nem toda mulher tem mamas. Então, como é que a gente vai continuar usando o termo mulher para falar sobre essas características específicas? Vamos agora parar de falar de pessoas trans e vamos falar das próprias mulheres cisgênero. Será que todas as mulheres cisgênero elas se sentem bem quando elas veem campanhas sendo direcionadas sobre menstruação que usam o termo mulher constantemente? Será que mulheres que não menstruam, por seja lá qual motivo for, né, que não seja um motivo de escolha, por exemplo, porque mulheres que emendam a cartela do anticoncepcional para não menstruar também não estão inclusas em pessoas que menstruam, porque elas não estão menstruando. Mas enfim, mulheres que por algum motivo biológico, algum motivo talvez até de alguma doença não menstruam, não possam engravidar. Será que elas se sentem bem quando chega ali um período em que elas ficam vendo várias políticas públicas voltadas para esses aspectos e usando termos mulheres? Será que elas não estão se sentindo apagadas do que é a mulheridade? Será que elas não estão sentindo que aquilo ali está de fato reduzindo mulheridade a uma característica biológica? Algumas podem estar se sentindo excluídas. E quando elas veem ali o termo pessoas que menstruam, elas sabem que não está falando delas. Elas sabem disso. Mas elas continuam sabendo que elas são mulheres, elas continuam sabendo que elas têm todo o valor social, psicológico e biológico de ser uma mulher. Elas sabem disso. Então, o termo pessoas que menstruam não é um termo que apaga ninguém. E a Djamila termina o texto dela falando nessa frase de sim, eu sou uma mulher. E sim, Djamila, você é uma mulher. Isso nunca entrou em discussão. Isso nunca foi apagado. Ninguém nunca questionou. Agora, eu, por exemplo, as pessoas me questionam se eu sou uma mulher ou não. E sim, eu sou uma mulher. Mas as pessoas me questionam quanto a isso porque eu não menstruo. Porque eu não tenho esses marcadores biológicos que o termo mulher muitas vezes carrega dentro dele. Eu não tenho esses marcadores que você parece que o termo mulher continue usando ali. E a minha gata tá querendo destruir a minha roupa. Fica aí, fica. Fica. Não. Fica aqui. Fica aí. Não. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Então, Djamila, entenda. A gente nunca disse que você não é uma mulher. Mas além de ser uma mulher, você é uma pessoa que menstrua. Além de ser uma mulher, você é uma pessoa que já gestou, porque você tem uma filha que até onde eu sei é uma filha biológica. Além de ser uma mulher, você é uma pessoa que tem mamas. Além de ser uma mulher, você também é uma pessoa negra. Você é uma mulher negra. Você é uma mulher negra, mulher que gesta, mulher que tem mamas, mulher que menstrua. Isso tudo continua fazendo de você uma mulher.
Mas a gente também tem homens trans que passam por muitas dessas coisas e que não são mulheres. E quando você diz que esse termo apaga o sujeito político de homens trans, isso está sendo tão desonesto, porque, por exemplo, quando eu encontro algum amigo meu que é um homem trans, o Marco Luca, por exemplo, que é um amigo meu que é um homem trans, quando eu encontro com ele, eu não penso, Marco Luca, pessoa que menstrua. Não, eu penso Marco Luca, apenas Marco Luca. Em alguns momentos eu penso Marco Luca, um homem. E pronto. Então, assim, a gente não apaga, a gente não reduz os homens trans ao ato de menstruar. Porque a gente está falando de questão de saúde pública. A gente está falando de direcionamento de campanhas. A gente está falando de direcionamento de políticas públicas. É disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui sobre o sujeito em si. A gente não está falando aqui sobre a vida daquele sujeito como um todo. A gente não está resumindo aquele sujeito político ao fato de menstruar. A gente está simplesmente falando sobre uma questão de saúde pública que inclui aquele sujeito político. Bom, eu acho que eu já fiz toda a análise que eu queria fazer sobre esse texto da Djamila Ribeiro, um texto que, como eu disse, ele entra em contradição nele mesmo em alguns momentos, eu imagino que vocês tenham percebido isso, mas agora eu vou aqui falar sobre uma outra questão, que é uma questão que, quando a Djamila Ribeiro ela foi confrontada com isso, porque ela foi confrontada, né, como eu disse, foi algo que tomou, assim, os meios trans aqui do Brasil, que virou uma pauta de discussão muito grande, que deixou muitas pessoas trans irritadíssimas. Quando ela foi questionada sobre isso inúmeras vezes, ela veio falar que estava sofrendo ataques racistas e ela reduziu as pessoas que estavam criticando ela a serem pessoas racistas. Essa não é a primeira vez que a Djamila Ribeiro faz isso, mas eu não vou ficar aqui remoendo coisas do passado da Djamila Ribeiro, porque não cabe a esse momento, mas cabe eu falar aqui sobre essa questão específica porque ela fez isso. Inclusive, ela fez alguns stories, né, assim que a coisa estava acontecendo, falando sobre ela estar sendo atacada por ser uma mulher negra, e depois, né, quando foi em outro dia, em outro momento, ela fez mais outros stories, foram assim, uns 40 minutos de stories, gente, não tô brincando, foram assim, stories muito grandes, assim, muito grandes, né, foram vários stories ali, eu assisti todos eles, e ela falava, né, sobre toda a história dela, assim, né, sobre todas as vezes em que ela foi atacada por ser uma mulher negra e falou que nesse momento ela estava de novo sendo atacada por ser uma mulher negra. E não, Djamila, não é esse o ponto. Algumas pessoas, eu não vou nem negar que não tenha tido racismo em toda essa discussão. Porque, sim, existem algumas pessoas que se aproveitam de momentos como esse, que se aproveitam de momentos em que uma pessoa negra comete algum deslize ali para atacar essas pessoas enquanto pessoas negras. Existem pessoas que aproveitam essas situações para destilar racismo, para jogar ali para fora todo aquele racismo que elas têm. Isso existe. Isso existe dentro da comunidade trans também, porque existem sim pessoas trans que são racistas. Isso é óbvio. Mas isso não reflete o todo. E quando a Djamila vai lá e fala que ela está sendo atacada por ela ser uma mulher negra, ela está, na verdade, pegando a identidade dela de mulher negra, pegando essa característica de ser uma mulher negra e usando isso como escudo para não ser criticada. Isso é algo que eu detesto. Eu detesto quando qualquer pessoa de qualquer grupo minoritário faz isso, inclusive quando pessoas trans usam do escudo da transfobia para se blindar de críticas que fazem ali contra elas. Porque isso acontece também bastante. Já presenciei várias vezes pessoas trans que, ao serem questionadas sobre alguma coisa, elas vão lá e falam: ai, não, estou sofrendo transfobia. Né? Você está falando isso pra mim porque você está sendo transfóbico. Isso acontece com gente de todo grupo minoritário. E eu sempre fico muito irritada quando isso acontece. E fiquei irritada ao ver a Djamila fazer isso, porque a gente não precisa se esconder atrás das nossas identidades, porque a gente não. Essas identidades, elas não fazem com que a gente seja impassível de errar. Elas não fazem isso. O fato da Djamila ser uma mulher negra não torna ela alguém ali um ser intocável, um ser ali dona de toda a razão do mundo que não pode ser questionada. Não! Ela continua sendo um ser humano falho, porque é um ser humano. E seres humanos podem sim ser questionados constantemente. O fato de eu, Samantha, ser uma mulher trans não faz de mim um ser iluminado que sempre vai estar certo, não.
que o Tony não veja esse vídeo, porque eu vivo falando pra ele que eu tô sempre certa, mas a questão não é de eu ser uma mulher trans que me torna alguém dona da razão, que me torna alguém sempre certa. Em inúmeros momentos eu vou errar. Imagino que já tenha tido coisas que eu falei aqui no Transmissão que eu tenha errado aqui no meu canal, que eu não sei porque eu não fico revendo os meus vídeos, né? Mas com certeza tem coisas aqui que eu já falei que eu errei. E as pessoas apontarem esses erros, as pessoas virem e falar você tá errada, não faz dessas pessoas serem transfóbicas. As pessoas discordarem de falas minhas, discordarem do que eu tô falando, principalmente do que eu tô falando sobre outros grupos, não faz dessas pessoas transfóbicas. O que faz das pessoas transfóbicas é elas serem contra direitos de pessoas trans, por exemplo. Elas serem contra a existência de pessoas trans. Por exemplo, feministas radicais, que foi algo do que eu falei nesse vídeo, elas são transfóbicas, porque elas são empenhadas em acabar com direitos de pessoas trans. Elas são empenhadas em impedir que nós acessemos direitos como o uso de banheiros, o uso de vestiários. Elas querem impedir que a gente, inclusive, possa trocar os nossos nomes e o nosso gênero nos nossos documentos. Elas querem impedir direitos básicos nossos. Elas querem impedir que crianças e adolescentes trans possam fazer transições de gênero. Elas querem impedir que a gente faça cirurgias que a gente precisa para acabar com disforias de gênero. Elas ficam o tempo inteiro invisibilizando as nossas identidades enquanto pessoas trans, enquanto pessoas pertencentes aos gêneros dos quais a gente reivindica. Então elas são transfóbicas. Elas são transfóbicas e quando elas fazem ataques, geralmente são ataques transfóbicos. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que nos atacarem de alguma forma, que atacarem as nossas ideias de alguma forma, sejam transfóbicas. E o mesmo vale para a Djamila. Nem todo mundo que for fazer crítica a Djamila está fazendo essa crítica pelo fato da Djamila ser uma mulher negra. Às vezes as pessoas só acharam que ela falou um monte de merda, como esse texto dela é um monte de merda, é um monte de coisa ruim, tá? Tipo, é um texto ruim. É um texto ruim, que propaga uma ideia ruim, sabe? Tipo, é um texto péssimo. E eu vou criticar, sim, esse texto. E isso não faz de mim uma pessoa racista. Porque pessoas negras não estão blindadas de crítica, assim como pessoas trans não estão blindadas de crítica. Então, né, eu acho péssimo isso que a Djamila faz. Eu sei que essa não é a primeira vez que ela faz isso, essa não é a primeira vez em que, ao ser criticada, ela pega ali a cartada do racismo, né, e se blinda usando essa carta, né. E isso é muito ruim, isso empobrece o debate, porque as pessoas acabam que elas ficam com medo, né? E a intenção é justamente essa, fazer com que as pessoas fiquem com medo de criticar. Porque muitas pessoas vão falar, nossa, eu não vou fazer uma crítica pública a Djamila Ribeiro porque eu não quero ser taxada de racista, né? E quando a Djamila vai lá e faz isso, ela tá justamente fazendo isso, ela tá justamente querendo fazer com que as pessoas parem de criticá-la. E isso não tá certo. Isso é uma jogada muito ruim, muito ruim. E assim, nada disso aqui apaga a importância histórica que a Djamila tem até o momento. Como eu disse, ela é uma importante teórica feminista aqui no Brasil. Ela já fez publicações muito importantes e ela, de fato, tem uma importância muito grande quando a gente fala de história do movimento negro recente do Brasil. Quando a gente fala de publicações feministas aqui do Brasil, principalmente quando a gente fala de publicações sobre feminismo negro. Ela é uma importante teórica feminista e eu espero muito que ela aprenda com essa situação. Ela disse que está ali aberta ao diálogo com algumas pessoas que não atacaram de forma racista, né? Pessoas que estavam dispostas a dialogar com ela. Não sei se ela chegar a ver esse vídeo em qual categoria que ela vai me colocar, né? Não sei qual seria. Mas ela disse que está disposta ali a conversar com algumas pessoas trans e tudo, e espero que esteja mesmo. E espero que ela mude essa concepção dela. Espero que depois, daqui a algum tempinho, a gente veja um outro texto da Djamila falando que ela errou e reconhecendo que ela errou, né? É isso que eu espero da Djamila, porque, volto a dizer, eu não acho que a Djamila seja transfóbica. Em nenhum momento eu achei que a Djamila ela seja uma pessoa transfóbica. Eu acho que ela é uma pessoa que se equivocou, que ficou lendo muito Hadfen, né, que ficou ali sendo ali muito absorta pelo discurso Hadfen e, sei lá, tá se perdendo aí nesse discurso. Mas eu não acho que ela seja transfóbica. Pode ser que em algum momento essa minha concepção quanto a ela mude, mas até o momento não acho que seja o caso, então eu acho sim que ela vai em algum momento repensar isso, apesar de que a Djamila não é muito conhecida por reconhecer erros, né? Ela
não reconhece, mesmo quando ela erra. Não reconhece. Mas espero que nesse caso ela reconheça, né? Espero muito que nesse caso ela reconheça. E bom, aqui na caixa de descrição vai estar o link do texto dela, né? O link que foi publicado na Folha. E vai estar também o texto de uma amiga minha, que é a Lute Laporta, que é uma das minhas melhores amigas, e é uma mulher trans, e ela fez um texto muito bom também, rebatendo esse texto da Djamila, então vou deixar linkado aqui também. Por favor, leiam o texto da Lute, é um texto excelente. Então, é isso, né? É isso, acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, caso vocês tenham gostado, porque assim ajuda o conteúdo do Transmissão a continuar se propagando pela internet, a continuar se propagando pelo YouTube. E também não se esqueçam de ativar o sininho, caso vocês não tenham ativado, porque assim vocês recebem as notificações dos meus vídeos. E também comentem aí embaixo o que vocês acharam de toda essa discussão. Mas, por favor, né, não xinguem a Djamila, tá? Vamos aqui falar sobre as atitudes dela, sobre o texto dela, mas não sobre a pessoa em si da Djamila. Não façam ataques a Djamila Ribeiro enquanto pessoa. Ataquem as ideias, não a pessoa. Por favor, não façam esse tipo de coisa aqui nos comentários do meu vídeo, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Por que você fica querendo destruir minhas roupas, hein? Por quê? Eu, hein? Não precisa me despir enquanto eu tô falando, não. Minha fala aqui toda efusiva, toda emocionada, toda cheia de força e você vem e tenta me despir? Feiura, viu, Laverne? Feiura.